Me dado a oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, para a igreja. Eu creio que Deus colocou uma palavra no meu coração e eu não vou levar para casa. Eu vou distribuir e vou lançar para a noiva de Cristo. Eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem nesse texto. Foi um texto que o Senhor me deu, um capítulo extraído do livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, no versículo de número 11, somente ao 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, no versículo de número 11. Pode usar essa toalhinha aqui, Nanda? Essa toalhinha pode usar? Nunca usei esboço. Vamos ver se vai dar certo hoje. Se não der, eu creio que Deus vai falar do mesmo jeito. Está escrito assim, meus irmãos: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos, vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vamos fazer uma oração, meu irmão? Meus irmãos, Pai, esse momento, Pai, é um momento a qual o Senhor designou a mim e a noiva de Cristo para ouvir essa palavra e para ser ministrada por mim, Pai. Senhor, que não seja de mim. Estou aqui totalmente dependente de Ti, ó Pai. Deus, que os seus oráculos sejam desenrolados, Pai, e o entendimento venha a cada um que está aqui ouvindo essa palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que não sairemos daqui, Pai, da mesma forma. Se nós chegamos cheios, Pai, sairemos mais cheios, Pai. Se chegamos aqui vazios, sairemos cheios da mesma forma, porque a sua palavra, ela transforma, a sua palavra, ela traz esperança às nossas vidas. Então, Pai, eu creio que cada um que está aqui, Pai, terão seus ouvidos apurados a ouvir o que o Senhor tem a falar à sua casa e aos seus filhos, Pai. É o que eu te peço, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Esse livro que eu acabei de ler, esse capítulo, né, até faz sentido e Deus ele já falou. Eu percebi que desde o louvor, desde o início do culto a qual eu pude chegar aqui e pegar, Deus ele está falando e confirmou essa palavra. Desde da evangelista Cris ter dito, nosso irmão evangelista Rodrigo também falou, o evangelista Marco também falou. Eu creio que Deus ele confirmou essa palavra e não será diferente. Eu só vou aqui pegar uma carona, porque faz muito sentido o que Deus ele falou no meu coração para entregar à sua igreja. O livro do profeta Ezequiel, Deus ele me deu essa palavra nesse capítulo, apesar de o livro ser muito extenso, 48 capítulos tem. Mas foi aqui que Deus ele me fez desenrolar essa palavra, no capítulo de número 33, no versículo 11. O profeta Ezequiel, ele teve a sua profecia voltada aos exilados da Babilônia, pessoas perdidas, pessoas que estavam longe, distante da presença de Deus. O profeta Ezequiel, ele teve essa responsabilidade de pregar tanto julgamento quanto a palavra de esperança. O profeta Ezequiel, ele, no tempo em que ele vivia na beira do rio Quebar, na Babilônia, ele tinha sua residência ali, juntamente à sua esposa. Nesse tempo, havia um povo ali que adorava o seu Deus, adorava a sua divindade. Aliás, todo ser humano, toda a humanidade, desde a criação, sempre creu em uma divindade. Não foi diferente com esse povo que estava aqui. Ele adorava um Deus por nome de Entil, também chamado por
Bel, que traz o significado de o Senhor. Eles acreditavam que esse Deus era um Deus terreno, terrestre, um Deus do mundo. Era um Deus a qual era pai de todos os deuses a qual ele acreditava. E foi nesse contexto que o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, levantou Ezequiel e disse: Ezequiel, pregue a minha palavra para esse povo, pregue o julgamento, mas também, porém, haverá esperança. Pregue a ele, porque eles estão distante da minha palavra, eles estão distante dos meus caminhos. E o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó se apresentou a Ezequiel para executar essa missão. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Assim como eu pesquisei. E isso corrobora, nós lemos nós lemos Números. E no capítulo de número 4 de Números, no versículo 3, vai explicar qual era a idade que o sacerdote começaria a exercer sua função. Está registrado. Mas, porém, ele tinha que ser consagrado antes de exercer a sua função sacerdotal. Aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade está registrado também em Números, mais à frente, no capítulo de número 8, no versículo 24, a consagração era feita. Mas, porém, ele só poderia exercer a sua função sacerdotal aos 30 anos de idade. E o profeta Ezequiel, ele estava com essa responsabilidade quando chegou aos 30 anos. Acabei de falar que o livro do profeta Ezequiel contém 48 capítulos. E eu creio, eu vendo, eu consigo enxergar 4 divisões nesses 48 capítulos. Todos foram profecias e Deus usou a vida do profeta Ezequiel. No capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, nós enxergamos que o profeta Ezequiel é chamado para uma missão. É chamado não somente por uma missão profética, mas também sacerdotal. No capítulo de número 4 ao capítulo de número 24, temos aqui um juízo. O juízo que viria sobre Jerusalém. E Deus usa o profeta Ezequiel para profetizar esse juízo. No capítulo de número 25 ao 32, nós temos outro juízo. Porém, esse outro juízo não é um juízo contra Jerusalém, mas sim contra 7 nações pagãs, nações estrangeiras, nações a qual oprimiram a cidade de Jerusalém. E Deus, ele tem esse juízo nessas nações, como os moabitas, os amonitas, Tiro, Sidom, os filisteus, também o Egito também foi ali, teve o seu juízo. E no dia que o Egito teve o seu juízo, o interessante é quando eu li, o Egito, ele veio a sofrer 40 anos de desolação, de ruínas. Essa foi a profecia contra o Egito, contra Faraó, contra os egípcios. Deus usa a vida do profeta Ezequiel para dizer: o meu rio Nilo é meu, e eu que fiz para mim. O Egito, ele tinha o rio Nilo como a sua divindade, mas Deus, ele alerta ali o povo, alerta ao povo ao redor, dizendo: quem construiu o rio Nilo foi eu. A divindade que tem que ser adorada não é o rio Nilo, porque eu dei para ti. A divindade que tem que ser adorada sou eu. Olhai para mim. Deus usa a vida do profeta Ezequiel para profetizar tanto o julgamento quanto também a esperança. Tanto que no livro, no capítulo de número 33, a qual eu li, até o capítulo de número 48, sendo o último capítulo da Bíblia, do livro do profeta Ezequiel, Deus, ele vem com esperança sobre a cidade de Jerusalém, dizendo que haverá um tempo de cantar, haverá um tempo de se alegrar. A opressão virá, mas ele mesmo, o próprio Deus que dá a opressão, ele também vai trazer a esperança para o seu povo. E usando a vida do profeta Ezequiel nesse cenário, como eu disse, 30 anos de idade ele começa o seu ministério, tanto sacerdotal como profético. Eu pensei, eu olhei para essa passagem e disse para Deus: Senhor, o que ele deve ter feito na sua juventude até chegar a esses 30 anos de idade? A própria Bíblia respondeu para mim. O próprio profeta Ezequiel deixou registrado.
Desde a minha juventude eu nunca desviei os passos, nunca coloquei nada contaminado na minha boca, nunca fiz aquilo que aborrecesse ao Senhor, Pai, e foi aprovado pelo Senhor. Eu acredito que no início do seu período da juventude, ele observava, tanto que quando ele nasceu no ano por volta de 605 a.C., Jeremias já estava pregando na cidade de Jerusalém. Olha a importância de trazer os nossos filhos para ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel, ele ouviu a palavra do Senhor quando pequeno, e ele registra no livro e diz que não se desviou em sua juventude. Quando Deus indaga ele, Deus aprova esse momento dele. Ele ouvia a palavra, provavelmente a palavra de correção que Jeremias pregava em Jerusalém na sua época, e não era ouvido, não tinha ouvidos dado à palavra. E desde a sua infância ele veio aprendendo tanto que no capítulo de número 4 de Números está registrado que aos 30 anos de idade começaria o início sacerdotal, e ele teve a paciência para esperar o seu tempo. Um jovem empenhado naquilo que é sagrado. Mas a responsabilidade foi de Buzi, seu pai. Buzi, seu pai, foi um sacerdote. Ezequiel nasceu para ser um sacerdote. Ezequiel, ele olhava os trabalhos serviçais na tenda da congregação, a qual fazia os sacerdotes. Ele aprendeu o que o sacerdote deveria fazer e respeitou o seu tempo, a qual o sacerdote iria fazer o que estava nas mãos do sacerdote. A responsabilidade, o maior legado que um pai pode deixar para o filho, não é o legado de passar um bastão, de uma vida financeira equilibrada. Não é um legado de passar finanças ou heranças. O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é ter uma integridade, vida com Deus, é ter integridade, uma vida de oração com Deus, é ter integridade, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e fazer com que o seu filho enxergue isso, para que no futuro ele não desvie do caminho e não morra, e não se esqueça dos mandamentos e estatutos do Senhor. O maior legado que um pai pode deixar para um filho, talvez você esteja olhando, dizendo: mas eu não tenho filho, eu não tenho filhos, eu nem quero ter filhos. Mas deixe um legado para a geração que virá da próxima vez. Deixa uma inspiração para adoração ao Senhor, para busca, para conhecimento ao Senhor Jesus Cristo. Deixe esse legado. O legado que Buzi deixou para o seu filho Ezequiel foi esse. E Ezequiel executou a sua missão. Esse tempo que Ezequiel esteve ali, ele ouviu da parte de Deus. Ezequiel viveu o pior período de Israel, comparado aos 400 anos que o povo hebreu ficou no Egito. Eu enxerguei isso. Ezequiel viveu um pior período. Por quê? Porque ele tinha a sua esposa e perdeu. Porque ele tinha uma residência no rio, na beira do rio Quebar, um local onde ninguém quer morar. Se eu perguntar aqui para cada um aqui e disser: tem duas passagens para vocês, uma é para Paris, 5 dias, outra é 10 dias no aterro sanitário, com certeza você não vai querer conhecer um aterro sanitário, porque você sabe que é um depósito de lixo, aonde os coletores, não lixeiros, coletores de lixo depositam o lixo das nossas casas. Mas sim vai escolher para Paris, até eu escolheria. Ezequiel não teve escolha, ele teve que morar à beira do rio Quebar, na segunda deportação do povo de Jerusalém. Isso deu por volta do ano 597 a.C. A primeira deportação, nós conhecemos que Daniel, Ananias, Azarias, Misael foi levado, mas foi levado para a corte do palácio para trabalhar para o rei. Mas Ezequiel não, Ezequiel ele foi levado na segunda leva e foi morar na beira do rio Quebar. E a responsabilidade dele era para pregar para aquele povo que estava ali naquela beira daquele rio. E Deus lança uma palavra para ele, a qual eu me alegro bastante. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, Ezequiel, mas sim que ele se arrependa, se converta dos seus caminhos.
O desprazer de Deus fez com que ele entregasse o seu maior prazer. Quando Deus ele fala isso, Ezequiel antes teve uma visão privilegiada, evangelista Rodrigo. Uma visão que eu até pedi para Deus para ter. Mas depois eu desisti, eu falei, eu ia ficar com medo, porque Ezequiel colocou o rosto no chão. Ezequiel, imagine eu. Eu não entendi o discernimento. Talvez o pastor Manente ele consiga discernir essa visão. Porque o homem ele é assim, ele tem esse discernimento, tem esse dom. Ezequiel ele vê primeiro um redemoinho. Daqui a pouco Ezequiel ele vê a semelhança de 4 seres viventes. Daqui a pouco ele vê essa semelhança de 4 seres viventes com semelhança de rosto humano, e cada um tem 4 rostos, e tem uma brasa acesa, e nessa brasa sai raio, e os pés é reto, daqui a pouco voa, ele sente, ele ouve o barulho das asas, aí eu falei, parei, eu pulei, eu fui para outro capítulo. Mas aí Deus falou, calma, eu vou te explicar. Eu me apresentei para ele. A minha glória desceu sobre a vida dele. Ele se curvou porque ele não resistiu tanta glória do Senhor assim. Aí eu perguntei para Deus, Senhor, mas eu vi ele de cabeça baixa aqui. E o Senhor falando com ele. Mas por que o Senhor não continuou falando com ele, mesmo ele de cabeça baixa? Porque sequer quando nós falamos, ouvimos pelo ouvido, não é pelos olhos. Aí, quando o Senhor falou, levanta Ezequiel, põe-se de pé que eu falarei contigo. Por que o Senhor não continuou falando com ele de cabeça baixa? Porque ele viu a minha glória? Não, não foi isso. Tem horas que eu falo com alguém para poder ouvir, mas tem hora que eu falo que é para fazer. Ezequiel precisava fazer, não era somente ouvir. Ouvir, ele ouviu e aprendeu. Agora eu disse para ele, Ezequiel, põe-se de pé, porque eu falarei contigo. Existe uma nação que você vai profetizar, e eu vou usar a tua vida. Às vezes o Senhor vai falar contigo. Já pensou se nós chegássemos aqui no culto, evangelista Rodrigo, evangelista Maico, e falasse assim, hoje eu só vim para prostrar, adorar e vou embora? Como seria? Será que o som ligaria sozinho? Será que as luzes ligariam sozinho? Será que teria palavra? Será que se o pastor dissesse, eu não vou ensinar ninguém, será que nós teríamos alimento suficiente para poder se alimentar e seguir o caminho a qual ele está direcionando a nossa vida? Não, é porque Deus falou assim, tem hora que eu vou falar, mas tem hora que eu vou falar para você fazer. Se levanta, põe-se de pé, porque tem uma nação. Eu vou te levantar como atalaia. Enxergue o que eu quero te mostrar. Atalaia. Atalaia, o significado é alguém que enxerga de uma posição privilegiada aquilo que ninguém consegue enxergar de cabeça baixa. Atalaia é aquele que enxerga aquilo que Deus mostra, mas somente de cabeça erguida. Já tentou olhar por cima do muro sem subir numa escada? Um muro maior do que você não dá. Se uma pessoa se perder numa mata virgem, qual é as primeiras instruções? Se você se desesperar e ficar rodando, você vai cansar, você vai com certeza morrer de sede e de fome, não vai encontrar nada e não vai sair do lugar. Qual é os primeiros passos? Os militares eles falam, eu dei uma olhadinha, primeiro para e se localize. Como se localizar dentro de uma mata fechada virgem? Primeiro, você tem que subir numa montanha, ou então você tem que subir no topo de uma árvore para se localizar. Para quê? Se existe água, existem embarcações, a probabilidade de se salvar é grande. Se existir uma parte mais baixa, é onde possa ter um riacho, água para você beber. Se você ver luzes acesas, a possibilidade de ter civilização é grande. Então é necessário subir. Deus está falando para Ezequiel, vou te levantar como atalaia para você enxergar aquilo que ninguém está enxergando aí preso no exílio babilônico e que ninguém está enxergando lá no Jerusalém. Eu vou te levantar para enxergar isso, Ezequiel. Mas para você enxergar não dá para você ficar aí prostrado. Prostrado sim, é sinal de reverência, nós temos que adorar o Senhor. Mas tem hora que nós temos que levantar a cabeça, porque tem muita coisa para fazer para Deus. Levanta a cabeça, Ezequiel, estou te levantando como atalaia.
Visão privilegiada não é uma posição de destaque, posição de visão privilegiada, enxergar aquilo que Deus está querendo mostrar. Essa foi a função de Ezequiel, e ele ministrou, mas isso tem um preço. Eu achei que ser profeta era só estufar o peito, era dar uns 2, entregar um eis que me digo, e estava tudo certo e sair de peito estufado. Não, ser profeta vai mais além que isso. Ser profeta não é só profetizar para o povo, é você representar também o que quer dizer a profecia. Ezequiel teve que fazer isso. Às vezes nós chegamos aqui quebrado, às vezes nós chegamos cansado, às vezes nós chegamos aqui até humilhado, abatido por palavras, por gestos, por posições que nos colocam que é onde a gente não merecia estar, mas porém nós não podemos expressar isso para ninguém. Já pensou se eu chegasse aqui e dissesse: ei, roubaram o meu carro, minha vida está perdida, eu estou entregando tudo, eu estou indo embora, fica vocês aí com a sua fé. Já pensou? Não, eu tenho que chegar aqui, trazer uma palavra de ânimo para vocês, trazer uma palavra de ânimo para a igreja, trazer uma palavra de ânimo para quem está precisando de alimento, e eu não posso expressar aqui aquilo que é ruína na minha vida, porque a glória é do Senhor. Se Ele me tirou, Ele me deu, tudo a glória seja para Ele. Eu não posso expressar. Ezequiel precisava expressar isso. Ezequiel, existem coisas que eu vou tirar na sua vida, mas você vai estar posicionado, você vai continuar a profetizar, vai fazer a minha obra, vai fazer as minhas vontades, mesmo em meio a perdas. Eu não posso e nem quero. Por quê? Porque se o Senhor me deu, Ele me dá de volta, e se Ele não quiser dar glória a Ele. Ezequiel estava nessa posição, e Deus, Ele expressa um dos seus sentimentos, porque Deus, eu acredito que Ele tem sentimento. Ele tem sentimento de amor, Ele tem sentimento de prazer, e aqui Ele expressou: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Sabe por quê? Aquele projétil de uma munição de arma pode ter até acertado o seu corpo, mas não foi letal. Sabe por quê? No meio aonde você vivia, houve ameaças de morte contra a sua vida, mas não foi concretizada. Sabe por quê? Não foi porque você é bom, não foi porque você desviou do tiro, dos projéteis, não foi porque você desviou da morte. Foi porque Deus, Ele não tinha prazer em te ver morto naquele estado. Ele não tinha prazer em ver você morto naquelas condições. Por isso que Ele te trouxe até aqui, para dizer: você está aqui glorificando ao meu nome, não foi porque você é bom, foi porque eu não tive prazer em te ver lá, porque lá não tinha um local de eternidade para você. E hoje o prazer dele é que os seus santos morram. Está escrito em Salmo 116, foi lido aqui, no verso de número 15. Precioso aos meus olhos é a morte dos meus santos. Quem aceitou Jesus, está sendo perseguido à morte, Deus, Ele se alegra. Você se entristece, mas Deus, Ele se alegra. Morreu em Cristo, alegria, recolhimento. Minha avó pensou que ia ser envergonhada. Eu nunca vi um pedido daquele, um pedido que minha avó fez. Corroborando aqui agora, com esse Salmo 116, verso 15 que eu disse: precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meu tio estava com câncer, no quarto. A minha avó, a mesma que profetizou para mim a minha vida de retidão, e a minha esposa, falou: Senhor, não me envergonhe, cura meu filho. Eu falei para todo mundo que o Senhor ia curar meu filho. Ou cura meu filho, ou me leva. Ela foi para o culto. De dia, à noite ela morreu. Deus recolheu. Por quê? Porque Deus, Ele vê uma preciosidade na morte dos seus santos. Para mim foi tristeza perder minha avó, mas eu entendi aquilo ali. Eu entendi que se ela tivesse no caminho da promiscuidade, para Deus Ele não tinha prazer. Mas como ela estava no caminho do Senhor, ai Deus, vem aqui, eu recolho a minha serva, alegrando o coração de cada um que tem fé. Porque eu chorei, mas depois eu entendi, os caminhos de Deus são melhores para nós. Há caminhos aos olhos dos homens que parecem ser bons, mas o fim é a morte. Ezequiel, ele estava nesse caminho de perdas, mas porém um caminho glorioso na presença de Deus. Viu a presença de Deus, obedeceu ao Senhor. E eu creio que Ezequiel foi uma ponte para edificar a fé de cada um que está aqui essa manhã.
Deus teve desprazer na morte daqueles que ele estava enxergando. Por isso usou Ezequiel. Mas como foi esse momento que Deus usou Ezequiel? Como que foi? Às vezes nós não conseguimos nem pisar em uma pedra que já falamos ai. Ezequiel precisou fazer algo para simbolizar o que Deus ia fazer ali na Babilônia e também lá em Jerusalém, usando a vida de Ezequiel. Aí eu imagino Ezequiel perguntando: como que eu vou fazer, Senhor? Eu já posso colocar meu terno, minha melhor gravata, posso colocar meu relojão para poder sair profetizando? Eu imagino isso. Olha o que Deus falou: pega um caco de telha e contorna Jerusalém e Sitia. Isso para representar o que eu vou fazer lá em Jerusalém. E a roupa é um pano de saco enrolado no corpo, não se mexe e sitia o seu corpo. Isso é para representar a prisão dos judeus, a prisão a qual eu vou organizar para eles. E quem vai simbolizar é você, Ezequiel. Foi preparado para isso. Ser profeta é fácil? Não é fácil. Não é tão fácil assim não. Além de profetizar, não basta só profetizar para o vale de osso seco. Tem que profetizar dentro, no vale de osso seco. O Espírito do Senhor levou. E é isso que eu quero frisar. Talvez a palavra aqui, desde o início, foi testificando com a palavra que Deus me deu. Talvez haja medo, talvez haja receio, talvez haja um complexo de inferioridade. Eu não consigo. Ezequiel, ele mostrou isso também. Ele prostou o rosto no chão ao ver a glória de Deus. E daqui a pouco Deus, ele mandou ele levantar, como querendo dizer: dentro da sua insignificância, Ezequiel, não limita de você estar diante da minha glória. Mesmo você sendo um comedor de arroz e de feijão, mesmo você sendo uma pessoa falha, mesmo você tendo errado, mesmo você sendo uma pessoa que toda hora erra, isso não vai impossibilitar de você fazer a minha obra e estar diante da minha glória, de ver a minha glória. Está com medo? O Espírito do Senhor entrou dentro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer. Depois ele foi. O Espírito do Senhor está capacitando cada um aqui essa manhã. Até aqueles que estão com medo. Está com medo, vai com medo mesmo. Sabe quem esteve com medo? Um rei. Se você é uma pessoa que está com medo, está se sentindo inferior, imagine Josafá, que sentiu diante de uma multidão. Ele teve medo. A Bíblia vai dizer, 2 Crônicas capítulo 20, ele teve medo diante dos moabitas, dos amonitas e de outros exércitos. Estava de frente do mar morto. Estava vindo contra Jerusalém. Ele até juntou: vou chamar Judá. Chamou, ele olhou e falou: não vai dar, é muita gente. Ele esteve com medo. Quem está com medo, o que faz? Ele não foi com as forças dele. Ele chamou a presença do Senhor naquele local. No local onde ele estava, ele disse: Senhor, o Senhor é o Pai, o Senhor é o governador da terra, na sua mão a força e o poder. Na mesma hora o Senhor se apresentou. Porque quando nós se dobramos, quando nós se humilhamos ao Senhor, e assim nós colocamos a nossa vida como uma vida frágil, o Senhor se apresenta a cada um que faz esse pedido. Eu não sei se você se prostrou, eu não sei se você clamou, mas hoje o Senhor está aqui apresentando o seu poder, dizendo: eu me apresentei para você, para fazer aquilo que você está com medo, e o meu Espírito vai capacitar você a erguer a tua cabeça e ser levantado como um atalaia de Deus e fazer a minha vontade. Josafá, ele viu os exércitos tudo auto se destruindo, não precisou nem levantar a arma. Quando eu olho aquilo ali, eu falo assim: tá fácil. Então tá. Mas quando eu olho a vida do profeta Ezequiel, eu falo: não é fácil ser profeta, não é. Levantar como atalaia é enxergar aquilo que o Senhor quer mostrar, não é? Esses dias eu estava dentro do carro. Sabe quando você está encharcado? Tem dia que você está fraquinho. Tem dia que você vê um pombo morto e você chora na rua. Fala: será que foi eu que atropelei? Você tá fraco. Mas tem dia que você está forte. Nesse dia eu levantei forte e falei: Senhor, me usa. Hoje eu não quero nem trabalhar. Eu quero só fazer a tua obra. Quem entrar aqui, eu vou falar do teu amor. Hoje eu estou assim, hoje eu estou forte, eu encharcado mesmo. Aí Deus: você está encharcado? Então vai, meu filho. Um dos passageira entrou no carro e Deus falou para mim falar com ela. E nós temos ali uma ética dentro do aplicativo. Bom dia, boa tarde.
boa noite e só isso. E tchau. E se quiser conversar, fala tal, tá frio. Só que Deus, ele quebra protocolo e paradigmas. Quando é para falar, meu filho, não tem jeito. Aí eu baixei a cabeça que nem Ezequiel. Senhor, o que eu vou falar? Aí ele, levanta a tua cabeça que eu falarei contigo. Enxerga o que eu quero falar com você. Enxerga o que eu quero que você faça. E ouça o que eu vou falar. Ele mandou eu dizer para aquela menina estava lá no canto atrás. Não sei onde estava indo, acho que trabalhar. Aí Deus falou, fala para ela que eu vou realizar o sonho dela. Que ela sabe onde buscar esse sonho. E eu falei, mas como que eu comecei a falar? Ô moça, você crê que Deus fala com as pessoas na terra? Pronto, meu Deus, será que ela vai falar? Eu creio. Então Deus está falando para você. Deus vai realizar seu sonho. E Deus falando aqui ao meu ouvido e eu falando com ela. Olha, você tem vontade de segurar uma criança, de ouvir o nome mamãe. Deus vai te entregar no teu colo em pouco tempo. E também tem outra, e Deus vai trabalhar na vida daquele que está lá na sua casa, que diz que não quer. Ele está abrindo a sua madre hoje e está colocando na mão dele a autoridade para fazer, a autoridade para realizar o seu sonho. E ela começou a chorar. E eu falei, o que eu faço? Ela saiu do carro com os olhos, com a tinta, não sei o que é aquele negócio preto, no olho, a cara toda preta. E eu não falei pra ela. Eu falei, isso eu não vou falar não. Uma vez eu fui falar pra minha esposa só de um pouco, quase eu morri. Eu vou falar da tinta preta na cara? Eu falei, vai em paz, até aqui a sua mão sustentou. Ela saiu e eu disse, Senhor, tem mais óleo aqui. Me usa, Pai. Você quer ser usado, meu filho? Eu quero. Eu saí dali e tocou. Era Murumbi. Eu falei, vixe, eu vou pregar agora para um boy agora. Agora eu vou ministrar para um boy. Agora ele vai ver. Cheguei lá. Entrou no carro. Um rapaz de boné. Falei assim, deve ser boy. Tá aqui perto da rei. Ele falou assim para mim, faz um cavalo aí que eu vou matar um cara agora. Eu falei, Senhor, você caprichou nisso. Não tô tão encharcado assim não, Pai. Eu tô meio úmido só. O que eu faço aqui, Pai? Agora que se eu coloquei a cabeça baixa para aquela mulher, aqui eu vou colocar, fazer que nem aquela zema, vou enfiar dentro de um buraco. Aí Deus, sabe o que eu aconselho você com Ezequiel agora? É que se Ezequiel ficasse de cabeça baixa, ele não ia fazer nada. E ele levantou a cabeça. E não foi só levantar a cabeça. O meu espírito estava sobre ele e entrou nele. Levanta a tua cabeça e fala com ele agora. E o meu espírito ao seu coração vai falar com ele agora. Fala para ele assim, que você teve uma arma dessa e você jogou fora. Explica a situação. Fala para ele como que você jogou. Fala para ele quem convenceu a você a jogar essa arma fora. E fala para ele que a arma que eu dei para ele não foi uma arma de tirar vida. Essa arma tira vida. A arma que eu dei para ele é uma arma que dá vida. Fala para ele que eu chamei ele não para tirar vida. Fala para ele que eu chamei como atalaia. Ele tem que levantar a tua cabeça. Ele tem que enxergar quem é que vai morrer. Ele não tem que matar. Eu falei pra ele, olhei, o homem começou a armar. Nunca vi, meu Deus, um armado chorar. Eu já vi armado xingar. Eu já vi armado se levantar, estufar seu peito. Eu já vi armado falar que vai matar, que é o cara. Mas eu nunca vi um armado com a arma na cintura chorar. Eu até pedi, eu fui usar, deixa eu ver essa arma aí. Ah, é uma pistola? Ah, uma cromada. Eu tive uma dessa daí também, preta. O que você fez, varão? Eu pedi para Deus mesmo falar comigo, meu Deus. O que você fez? Eu joguei ela fora. Eu não financiei para ninguém. Eu joguei ela fora, mas eu não consegui jogar sozinho. O Espírito do Senhor me convenceu a jogar ela fora e disse para mim: a partir de agora você será o meu atalaia. A partir de agora você não vai promover a vida ser ceifadas. A partir de agora você vai ser usado por mim. Vai erguer a tua cabeça e não tenha medo que o meu Espírito vai te conduzir. O Espírito do Senhor conduziu e eu já estava encharcado mesmo. Meu pai, ele armado e eu metralhando espiritualmente ele. Não vai sacar, quem sacou primeiro foi eu. E eu dando aquelas palavras, lançando para ele. O Deus te chamou, rapaz, foi para você fazer a obra. Deus te chamou
chamou para você entoar hinos e cânticos de louvor. E ele disse, realmente eu estou desviado. Eu era um tecladista da casa do Senhor, mas eu vou voltar. Para esse carro aqui, que eu vou deixar essa arma. Eu pedi para Deus, para ele falar comigo nesse trajeto entre a minha casa e a morte daquele homem. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e se converta do seu caminho. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita no Senhor? Quem acredita no poder de Deus vivificador? Deus vai te fazer perder o medo através do seu espírito. Ele parou, foi levar a arma chorando. Eu falei, tem mais, espera aí, vai andando não. Eu ainda vou te ver ainda entoando hinos e cânticos, tocando teclado, igual ele está tocando aqui. Tecladista, não, é baterista, um homem, não é tecladista não. Tecladista eu já vou falar daqui a pouco. Baterista, eu vou te ver tocando bateria. Eu não sei dançar não. Eu não sei dar eu dei umas gingadas. Os ossos estão meio que desconjuntados, mas se você vai tocar bateria, eu ainda vou adorar o Senhor pulando ainda. Ele chorando, amém. E verdadeiramente vai acontecer isso, porque o meu pai e minha mãe é um casal de pastores. E falou comigo, Deus vai falar com você qualquer hora. Você foi levantado como atalaia, está com medo de quê? Não é só erguer a cabeça não. Fique tranquilo que o Espírito vai entrar em você, que nem entrou na vida de Ezequiel, para pregar para os exilados. E Deus falou, fique tranquilo, são casa rebelde, vai enxergar, olhar para você, vai ranger os dentes. Olha só, mas não tenha medo que o meu Espírito está sobre você. Olha uma prova. Saí dali, falei para minha esposa, moça, você não sabe o que aconteceu. Eu saí dali e comecei a me tremer. Um rapaz acabou de entrar armado aqui, amor. Aí ela, é verdade? Tá bom, você é homem de Deus. Vai, volta a trabalhar que as contas têm que ser pagas. Ah, bem lembrada. Não era isso que eu queria ouvir não, meu Deus. Ah, é o que eu ia fazer mesmo. Eu já ia fazer isso mesmo. Ah, então. Ah, não, queria descansar um pouquinho, mas não dá. Aí foi a hora que eu entendi. Ah, o Espírito do Senhor estava sobre mim ali. Aí agora eu permiti que ele se afastasse com medo. Então eu fiquei com medo por isso. Aí Deus falou, foi isso mesmo, meu filho. Enquanto você estiver de cabeça baixa, você não vai ver o que eu quero mostrar para você. Mas quando você levantar a cabeça e dizer, eu vou, o meu Espírito estará sobre a tua vida e você andará no poder da minha mão. Eu acho que... Não, eu acho não. Ainda bem que eu não terminei. Eu tenho certeza que Ezequiel, desde a sua infância, desde o seu momento de jovem, ele teve uma sede de fazer a obra do Senhor. Lembra do legado? O maior legado que um homem de Deus pode deixar para um filho é a sua vida com Deus, porque nós somos mortais e podemos a qualquer momento ser recolhido por Deus. E qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? E se você não tem filho, você tem o dever de pregar para os filhos de outras pessoas. Qual é o legado? Eu tenho certeza que ele teve esse legado desde a infância. E quando um jovem ele tem essa sede, Deus ele já está vendo e honra. Por quê? Ezequiel foi aprovado aos 30 anos de idade, lá na beira do rio Quebar, vendo a visão de Deus. Eu permito você me ver. Olha como que é um jovem empenhado na obra de Deus. Eu creio muito nos jovens da Fonte Bíblica Ágape. Eu não estou falando aqui porque eu estou pregando aqui não. Eu estou falando porque eu vejo espiritualmente. Eu testifico isso. Eu vejo os jovens daqui sendo ceifeiros, sendo atalaia. E eu acredito tanto. Eu não tive honra de ganhar o meu irmão para Jesus. Eu queria essa honra, mas eu não tive. Mas um dia ele saiu daqui, o Rodrigo conhecia, ele andava com ele. O Rodrigo era amigo dele. Era ou não era, Rodrigo? Do Rondes? Eu já falei isso, mas quando eu falo, minha voz engasga. Mas Deus deu autoridade e o Espírito dele está sobre mim. Eu tenho que ministrar o poder e a grandeza do Senhor para a edificação de quem tem fé.
Eu não consegui, mas minha mãe levou ele para o interior, com a intenção de salvá-lo, mas não deu certo nas mãos dela. Mas um dia, ele estava andando ele estava empurrando a cadeira de roda, triste, xingando, se lamentando e dizendo: cadê aqueles que gastou meu dinheiro para me empurrar até em casa? Cadê aqueles meninos que estavam comigo, que falou que eu sou o cara? Cadê aqueles meninos que falou você é zica? No dia 3, quando foi no dia 4, ele estava abandonado. No dia 3 ele recebia aposentadoria. No dia 4 ele já estava sem nada, gastando lá com drogas, com não sei com o que mais. Cheio de menino do lado dele. Depois não veio ninguém, nem levar para casa. E ele se lamentando. De repente passou um jovem com um carro preto, um Fox preto. O jovem Valmor. Ele levantou a cabeça. Lembra que Ezequiel estava de cabeça baixa? Não deu não. Lembra que Ezequiel estava de cabeça baixa? Ele precisou levantar a cabeça para o Espírito entrar e Deus mostrar para ele o que iria ser feito. Esse jovem estava passando, levantou a cabeça e olhou. Parou o carro, deixou o carro aberto e foi lá no meu irmão e disse: o que está acontecendo? Onde você mora? Meu irmão estava já alterado, falou: não interessa não, mora ali em cima. Ele continuou: eu levo você. Aí meu irmão olhou, parou e falou assim: como que você vai me levar? Você nem usou droga comigo, você nem estava comigo, eu não lembro você comigo. Não, mas eu estou aqui agora. Eu não te vi onde você estava usando droga, mas Deus me capacitou para enxergar a necessidade da tua alma. Meu irmão olhou e falou: você vai me levar mesmo? Vou. Levou. Onde você mora? Eu moro aqui, só que eu fico mais lá na chácara, que é 2 quilômetros daqui. Você tem como não esquecer de mim? Porque todos que estavam comigo não fez isso que você está fazendo. E agora você fez, eu nem usei droga, você não dei nada para você, nem um dinheiro. Pera aí. Não precisa, eu ganhei. Você pensa que eu perdi, mas eu estou ganhando. Dá um endereço. Amém, tchau. Saiu. Passou uns dias, meu irmão lá na chácara, angustiado. Mais uma vez, já pensando: não chega dia 3 logo. Não chega dia 3 logo. Que isso era a intenção do inimigo na vida dele. Mas quando ele menos espera, as palmas batem. E não foi só uma palma não. Ezequiel, ele teve uma visão de vários rostos. Aqueles dali eu acredito que é o próprio Deus representando ali. E o meu irmão ouviu o som de várias palmas. Quando ele ergueu a cabeça, ele começou a procurar. Quem é essas pessoas? Ele não conhecia, mas tinham ali. O líder de jovens da casa do Senhor trouxe todos os jovens, dizendo assim: lembra de mim, eu falei para você que eu não ia esquecer de você. Você é aquele que Deus colocou nos meus caminhos para poder trazer um alívio para a sua alma. Hoje eu vim trazer aquilo que você precisa, porque o que você procurou só se trouxe angústia, e Deus precisou te colocar numa cadeira de roda para você entender, para você enxergar. E meu irmão, eu levantou a mão ali, eu creio que se ele tivesse um pouquinho de fé, ele levantava daquela cadeira e disse para minha mãe: mãe, é o jovem Valmor, ele falou que não ia se esquecer de mim. Não é as pessoas que eu usei droga não, porque hoje não é dia 3, olha ali quem é os jovens da igreja. Mãe, abre o portão. E eles entrou e falou: hoje eu vou acampar com você. Não se preocupa não, dona Zumira, não precisa nem fazer comida, que eu vou fazer aqui uma comida aqui primitiva aqui, e vou dormir aqui com ele essa noite, e amanhã eu vou embora. E meu irmão ficou lá, e logo meu irmão se maravilhou e disse: eu aceito esse Jesus, eu quero seguir esse caminho que você segue. Como que eu faço para usar essas roupas? Como que eu faço para ter uma Bíblia igual essa daí? Eu quero, e tem mais, eu quero me batizar. Mas não deu, não chegou a hora dele se batizar, o tempo, e Deus recolheu ele e mostrou para minha esposa isso. Mostrou ele passando pelos portões de ouro e dando tchau. Isso aí foi lá no Valo Velho. Eu me alegro muito com isso, que Deus ele levantou um atalaia na terra. Eu não tive honra, mas Deus, tem coisas que nós não vamos poder fazer, mas tem coisas que Deus ele vai usar alguém para fazer. Mas o que nós precisamos é se posicionar como Ezequiel, como atalaia. Ele se levantou e levantou o seu rosto. Para poder enxergar algo, tem que levantar a cabeça. Eu nunca vi dirigir um carro de cabeça baixa. Eu já viu. Daqui um pouco vai existir o carro, esses carros aí sem motorista. Mas eu nunca vi um motorista dirigir de cabeça baixa. Ele dirige de cabeça erguida para prestar atenção, para não colidir. E é isso que Deus ele está falando. Levanta a cabeça que eu vou te mostrar e te conduzo. E os caminhos podem ser tortuosos, as palavras podem ser contrárias, os olhares podem ser contrários, mas o meu Espírito
Espírito vai te capacitar a entrar e a sair. É para encerrar. O desprazer de Deus foi tão grande, quando ele olhava o povo de Judá ali exilado. Ele não teve prazer em ver exilado, mas ele precisou um pai que corrige seu filho. Tem sim que corrigir, não pode deixar fazer tudo não. Eu vou deixar exilado, mas o desprazer ele foi tão grande, ele abriu mão do seu prazer, só para encobrir o seu desprazer. Qual foi o seu prazer? No livro do evangelista Mateus, capítulo 4, no versículo 17, todos nós conhecemos que Deus, ele se apresenta para Jesus. Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Ao ele se levantar da água, ao emergir, a pomba, representando o Espírito Santo no céu aberto, desceu sobre ele. E a voz do Senhor bradou dizendo: aí está o meu filho, a quem eu me comprazo. Ou seja, a quem eu tenho prazer. E isso, abre aspas, é a representação da Trindade. É o maior sinal da representação da Trindade do Senhor, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fecha aspas. Essa é a verdade. E ali Deus, ele expressou o seu prazer. Esse é o meu filho a quem eu tenho prazer. E ele teve muito prazer. Mas o prazer de Deus para a vida de Jesus te trouxe um fardo tão pesado. E esse fardo foi o desprazer que Deus enxergava lá, o mesmo fardo na Babilônia. Está fora dos meus caminhos. O justo está pensando em ser justificado pela sua justiça. No dia da sua perversidade, não haverá valor à sua justiça. Sabe o que Deus está falando aqui? Não adianta ser só bonzinho, não. Não adianta ser doador. Não adianta doar a cesta básica. Não adianta ser um doador de dinheiro. Não adianta ser um doador de alimentos. Não adianta e desobedecer os meus preceitos, os meus estatutos. Não adianta. Não adianta doar um rim e ficar só com o rim. É um gesto maravilhoso, lindo, mas não adianta. E um precioso coração está distante de mim e não doar para mim, não entregar o coração para mim. Não adianta doar sangue e salvar uma vida sem ter recebido o sangue do meu filho. Não adianta. Não adianta. A justiça do justo não vai justificar o dia da sua perversidade. Não adianta. E isso fez com que esmagasse o Senhor, a ponto dele no evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 36, ele ter sido esmagado. E esse peso foi as nossas transgressões, foi o desprazer que Deus tinha. Então ele abriu mão do seu prazer para poder atender o desprazer que era nós. E o desprazer que era Jesus, que foi Jesus, sofreu. E no Getsemane nós podemos observar isso. E ele teve um fardo tão pesado, e só ele suportou. Ele suportou aquilo que nós fazíamos antes, a nossa iniquidade. Ele suportou. Foi tão pesado que foi ao ponto de as glândulas dele estourarem. Que glândula? A mesma glândula que tem no nosso corpo, responsável para extrair o suor, glândula sudoríparas. Ela entrou em hemorragia, ao ponto de Jesus suar sangue. O que foi isso? A pressão. Aonde ele estava? No Getsemane. O que significa Getsemane? Local de prensa, onde prensava azeite. E ali o Senhor era o próprio azeite sendo prensado pelas nossas transgressões e por aquilo que Deus olhava e dizendo: eu não tenho prazer nisso, na morte deles, do que eles fazem. Eles morrendo assim, eu não vou ter prazer. Preciosa é a morte do meu santo, precioso para mim é a morte do meu filho por eles. E ali Jesus sendo esmagado. E nós já sabemos isso, que Jesus ele é levado à prisão, ele é levado ao sinédrio. E o que mais me deixou feliz quando eu li esse texto foi que Jesus ele não voltou atrás. Jesus ele foi levado no sinédrio. Ali naquele sinédrio existia Anás tentando, ali era um julgamento político e também religioso, tentando incriminar ele de alguma forma, mas não conseguia. Mas quando fez uma pergunta para ele, se ele era o filho de Deus, ele disse: tu sabes.
e o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Isso foi o motivo dele ter sido condenado. Anás rasgou suas vestes, ficou bravo com isso e disse: é réu de morte. O que me alegra é que Deus, ele não abandonou a nós naquele momento. Ele poderia sair daquele sinédrio ali, tem sido convencido pelo Anás e por Caifás, dizendo: eu não consigo, não aguento. Mas ele saiu dali, por quê? Porque o amor falou mais alto. Ele tinha sobre ele o peso, ele tinha sobre ele os pecados, mas ele suportou aquilo que nós não suportaríamos. Ele não deixou Anás e Caifás convencer a ele de perder aquele propósito que ele tinha. E para onde ele foi? Foi para a cruz. O prazer de Deus foi para a cruz, para poder o quê? Encobrir o prazer dele, o desprazer dele, que era nós. Para cobrir os nossos pecados, ele permitiu que Jesus fosse para a cruz. E a maior tristeza do Senhor, porque uma pessoa triste, meus irmãos, tem a tendência de desistir fácil das coisas. A pastora Lídia estuda psicologia, eu acho que ela deve ter estudado já sobre isso, que o desprazer traz tristeza, e a tristeza profunda que Jesus sentiu, ela acarreta diversos fatores de doença. Ou seja, nosso corpo tem substâncias, e essas substâncias, ela libera hormônios, e um desses hormônios é a adrenalina. E a pessoa adrenalizada, ela tem a tendência fácil de sofrer uma insuficiência cardíaca. A pessoa que está ali com medo, com a tristeza profunda, ela tem essa adrenalina assim liberada, e ela é capaz também de morrer do coração, ter um ataque cardíaco, e confusão também mental por perda de sangue, como Jesus perdeu. Mas Jesus, ele não perdeu a sua direção, mesmo sofrendo tudo isso. Eu não sei se você está de cabeça baixa agora, mas Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, porque eu já entreguei o meu filho, eu já te mostrei o caminho, eu já falei para você qual é o caminho que você deve andar como atalaia. Então levanta que você vai enxergar e eu te mostrarei. Na cruz, Jesus, ele poderia até dizer assim, ó: cadê aquela multidão que eu alimentei? Abaixou a cabeça e virou as costas para mim. Cadê os leprosos que eu curei? Cadê os meus discípulos todos? Me abandonaram. Lá na cruz ele ainda tinha a sua respiração, ele ainda tinha o seu momento para poder desistir. Cadê a viúva de Naim? Cadê a samaritana? Cadê o Jairo que eu curei, a filha dele? Cadê todos que eu alimentei? Todos que eu preguei a palavra, as boas novas? Mas ele usou aquele último respirar dele para dizer: Pai, perdoa eles. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu ainda tenho fôlego, eu imagino ele dizendo: perdoa eles, Pai. Eu vou usar do meu fôlego para o Senhor perdoar. Não olhe para as transgressões dele, olhe para mim, eu estou cumprindo um propósito. Eu não vou abandonar, porque o amor foi maior. Ezequiel fez por amor. Ezequiel, mesmo passando o que ele passou, perdendo a sua esposa, a delícia dos seus olhos, não era qualquer esposa não, tá? Delícia dos olhos, delícia é algo bom. Não é a esposa de Acabe, a Jezabel, a pior esposa da Bíblia. Não, é a delícia dos olhos, ele perdeu. É Deus falando: vai ter momentos que você vai perder, mas é só para te posicionar. Perdeu o carro, foi roubado. O que você vai fazer? Abaixar a cabeça e recuar? Levanta a cabeça e enxergue o que eu tenho para te mostrar. Coisas terrenas é passageira. O que Deus tem é eterno. Erga a sua cabeça, levanta os seus olhos, que Deus, ele vai te mostrar, e tudo será para a glória dele. Por quê? Porque a palavra que Ezequiel pregou foi uma palavra de julgamento. Sim, dói, mas também, porém, quando nós olhamos ali no capítulo de número 40, a esperança para Jerusalém, é Deus dizendo: vai ter um tempo que você vai cantar. Eu não sei se você já foi motivo de um desprazer para alguém, mas Deus está dizendo aqui: o meu desprazer é maior, porque o desprazer do homem afasta, o meu desprazer chama para perto.
Eu não sei se você já passou por um desprazer. Pode muito bem eu andar com você, eu beneficiar do que aquilo que você tem e não ter prazer de andar com você. Pode ser eu, uma pessoa que abriu um asilo e promover ali vários velhos ali, mas não ter prazer e amor para cuidar dos velhos, só pensando no benefício da vida dele. Pode ter eu abrir uma casa de recuperação e ali ter vários jovens drogados, mas eu não tenho prazer de dar um abraço nenhum, eu só sou dono da casa. Por quê? Porque o prazer do homem, desprazer do homem é falho, mas o de Deus aproxima. Eu não tive prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e se converta dos seus caminhos. O desprazer de Deus é beneficiador e foi beneficiador às nossas vidas. O único desprazer que nos trouxe para a tua presença foi o dele. Eu gostaria de chamar e convidar todos para pôr sobre os seus pés. Eu não sei se até hoje você carrega um trauma pelo desprazer da vida. Eu não sei se algo te bloqueia até os dias de hoje, nessa manhã, por causa do desprazer, do engano, da traição, da desfeita, do abandono. Porque pode ter pessoas aqui que carregam um trauma e nunca contou, mas a palavra está tendo direção essa manhã. Pode ter pessoas aqui que menos esperou, já estava sendo criado por vó por causa do desprazer do pai. E depois de grande, Deus, ele foi tão maravilhoso que colocou nos seus corações, Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede benignos, compassivos, perdoa uns aos outros, assim como você foi perdoado em Cristo e você liberou o perdão. E a pessoa vem dizer: foi porque eu não tinha condições. Eu vou aqui debaixo da autoridade de Deus e dizer: é mentira, porque o amor tudo suporta. Um filho colocado no mundo, ele tem que ser amado. Porque não se preveniu. Então um pai que abandona, uma mãe que abandona seu filho, pode até abandonar, porque eu já vi uma cena triste, uma criança, um bebê saindo roxo de dentro do lixão, a polícia científica puxando dali aquele bebê. Aquilo cortou meu coração e eu nunca mais vou me esquecer daquela cena. Mas porém o Senhor ministrou no meu coração, dizendo: assim diz o Senhor, pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas eu, o Senhor, não se esquecerei, porque tenho o seu nome cravado na palma da minha mão. Isso está escrito em Isaías capítulo 49, versículo 15. Mas o Senhor diz assim: se você está passando por esse trauma, desprazer de quem te abandonou, escuta bem, o desprazer de quem te abandonou não foi capaz de suprir o amor que eu tive por você. Porque o meu desprazer é diferente do desprazer de quem te abandonou. O meu desprazer te trouxe para os meus braços. E hoje Deus, ele está aqui ministrando ao coração de alguém aqui. Tira esse trauma do seu coração, porque esse medo está te bloqueando de fazer aquilo que Deus tem vontade. Esse medo está te colocando um trauma que pode ser um bloqueio para a sua vida ministerial. Tira esse prazer. Deus, ele está te dando capacidade agora para tirar. Abra o seu coração para Ele. Ele está batendo no seu coração dizendo: eu estou desfazendo esse entulho que está no seu coração. Eu mesmo vou limpar e vou colocar você em um novo caminho, uma nova rota, uma rota de amor. Não diferente da viúva de Naim, que estava com trauma. Ela teve traumas, perdeu seu marido e estava ali perdendo seu filho. Então ela estava carregando um entulho no seu coração. Mas Jesus chegou à porta da cidade dizendo: ei mulher, não chores. O Senhor, ele quer tratar daquilo que está na sua alma. Pode perceber que ele não entregou o seu filho vivo antes de falar não chores para ela. Isso foi um sinal para dizer: eu quero tratar você primeiro, depois eu vou atrás dos seus problemas. Então você precisa ser tratada, porque assim você não está isenta de perder. E quando você perder, você vai saber a quem recorrer. Recorra a mim. O meu desprazer foi melhor do que o desprazer da terra. É só abrir o coração. Eu tinha uns traumazinhos também, sabe, de estimação, desprazer. Eu falei: o que? Deus me deu essa palavra aqui. Falei: já era, trauminha. Tchau. Eu tô andando pra frente agora.
Chega de tentar bloquear aquilo que Deus tem para minha vida. Chega, nada. Fala assim para Deus também, nada vai parar o propósito que eu tenho, que o Senhor me deu. Eu vou abrir os olhos como Atalaia, como Ezequiel. E é uma nação aí fora chorando. E Atalaia é aquele que enxerga de longe. Imagine Deus aqui agora. Imagine uma luneta entregando na sua mão. Você só vai conseguir enxergar se você colocar o olho nela. E sabe o que você vai enxergar olhando para ela? Família sendo destruída, pais e mães abandonando filhos, relacionamentos estando por um fio, aliança quebrada. E Deus te levanta como Atalaia. Vai lá e prega e salva. Grupo de louvor, não tenho nem mais fôlego. Tô tiozinho mesmo. Se aproxime. Deixa a palavra entrar no seu coração. Quando Deus falou comigo, eu falei, pai, de novo, mais uma paulada em mim. Eu tô levantando. Meu filho, a minha paulada não dói não. É no espírito. A paulada do homem dói, mas a paulada minha não dói não. A minha paulada te aproxima, sabe? O lutador, ele toma paulada na canela, que é para engrossar a canela, para poder lutar. O Marcos sabe disso. Eu estou errado? Vai, paulada na canela. Para que isso? É doido. Ezequiel também estava como doido. Cobrindo de saco. Se você lê lá, é doido. Você vai ver que é doido. Para que isso aqui? Isso aqui é para poder treinar. Treinar o quê? Quando você for chutar, você não sente tanta dor. Quem vai sentir quem não treinou. Então continua. Está doendo agora, mas depois você vai ver como vai ser. É isso que Deus está fazendo. Pode doer. Em mim foi um alimento tão sólido que me fez erguer minha cabeça. Então erga a sua cabeça. Em nome de Jesus. Deus, Ele está aqui mostrando para cada um aqui. E está mostrando, a palavra tem direção. Corações com traumas aqui, Ele está derramando o azeite curador. E haverá respostas. Haverá resposta. A resposta, sabe qual é? O nome dEle ser glorificado através da sua vida. É o intuito esse. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Então cada um posicione em seus caminhos. Deixa a palavra ela fazer efeito no seu coração. E olha, e guarda, e tranca. Porque pode ter certeza, em poucos dias, Deus ele vai te dar capacidade para fazer o que você mesmo achava que não ia fazer. Você mesmo invalida aquilo que Deus colocou em suas mãos, não por causa do que Deus ele deu, mas porque você mesmo invalida você e o seu potencial. Quantas vezes eu invalidei? Passa a valorizar agora, porque Deus ele está mostrando. Eu vou te dar capacidade e através do meu Espírito eu vou te conduzir. Erga a cabeça que o Espírito vai entrar e vai conduzir a vida de cada um essa manhã. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou guardar esse esboço aqui para a próxima.